Olá, tudo bem? Como é que você está? Hoje é domingo de Páscoa e eu estou muito feliz que você está aqui com a gente. Hoje também tem ceia, já providenciei na sua casa o seu suco de uva, o seu pão para você participar com a gente. Deixa tudo organizado, faz um negócio bonitinho, tira uma foto, marca a gente lá nas redes sociais. A gente vai ficar muito feliz de repostar a sua foto. Então prepara tudo aí, mas também prepara o seu coração para aquilo que a gente vai viver juntos. E eu quero convidar você a orar comigo, pedindo ao Senhor que ajuste o seu olhar, que afine a sua audição e que quebrante o seu coração. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela sua presença, porque ela é real no nosso meio, Pai. Obrigado porque o que nos une no dia de hoje é o Teu Espírito. Obrigado, Deus, porque o Senhor está presente nas nossas vidas e o Senhor é um Deus que fala aos nossos corações. Traz a resposta do Senhor para esse tempo que nós estamos vivendo, Pai. Ó Deus, vivifica o nosso coração, Pai. Abra os nossos olhos, afina a nossa audição e quebranta o nosso coração para que sejamos sensíveis a tudo aquilo que o Senhor vai fazer no dia de hoje, e é por isso que nós oramos em nome de Jesus, amém. Querido, hoje é dia de Páscoa, é uma celebração especial, e eu queria mostrar para vocês toda a igreja cantando junta, unida, em uma só voz, uma só canção. Eu queria que você desfrutasse desse momento aí na sua casa, então prepara o seu coração. O de cruz se erigiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
E aí, você gostou do mosaico? Ficou muito legal, né? Eu amo ver as famílias cantando, a igreja unida, faz toda a diferença. Parabéns para você que participou. E se você não participou desse, fique atento, porque a gente sempre faz um movimento como esse. E da próxima vez eu também quero ver você lá participando com a gente, combinado? Agora nós vamos ter o nosso momento de dízimo e oferta, é um momento também de adoração, é um momento de gratidão e de principalmente honrarmos o nome do nosso Deus. Eu queria convidar você, aqui na tela tem um código de QR Code, basta você abrir a câmera do seu celular, apontar para esse código. Ali vai abrir um link, você clica nesse link e aí você vai poder fazer a sua oferta via cartão de crédito, boleto bancário. Tem aqui o Pix também, é gratuito, né? Você pode fazer, não importa qual é o seu banco, é gratuito. Tá aqui o nosso Pix, tem as contas da igreja para você fazer uma transferência online também. E se você faz parte do grupo de risco, eu posso pedir um dos pastores para passar na sua casa e buscar a sua oferta, o seu dízimo. O que você não pode é deixar de participar de um momento como esse. Por quê? Porque o dízimo e a oferta não é porque Deus precisa do dízimo e oferta, é que nós precisamos dizimar e ofertar para tratar o nosso coração diante de Deus, para disciplinar o nosso coração, para que o nosso coração reconheça o senhorio de Cristo, para que a gente aprenda a depender cada vez mais dele e para que a gente desenvolva a nossa gratidão. Por quê? Porque gratidão é a semente do mais. Lá em Provérbios diz assim: honra o Senhor com os teus bens, e os teus celeiros serão fartos, e os teus barris transbordarão. Celeiro farto e barris transbordando fala de provisão, tanto para o presente quanto para o futuro. Ou seja, todo aquele que honra ao Senhor vai ter provisão para o presente e também provisão para o futuro. No Novo Testamento, o que a gente aprende é acerca da generosidade. A palavra diz que o Senhor ama quem dá com alegria. Então que você possa entregar o seu dízimo e a sua oferta, mas fazer isso com alegria, com gratidão e principalmente para honrar o nome do nosso Deus. Vamos fazer isso juntos enquanto a gente canta mais uma canção? Enquanto a gente vai cantar essa canção, entra aí no seu celular, no aplicativo, faz a sua transferência, faz o seu Pix, combinado? Vamos lá então, que Deus abençoe a sua vida e que Ele continue te dando toda a provisão necessária para esse tempo de pandemia. Oh, tão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz.
senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi e em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriram e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e eu agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e eu agora me alegro em tua luz. Em tua luz, em tua luz. Nós iniciamos aqui na PIBBH uma nova série de mensagens hoje, chamada Escola de Oração. E a cada domingo a gente vai aprender com um personagem bíblico e através do seu próprio exemplo, a sua própria vida de oração, através deles nós vamos ser inspirados. E hoje, domingo de Páscoa, nada melhor do que aprender com Jesus Cristo. Nós vamos observar a oração que ele fez em um dos momentos mais difíceis e desafiadores da sua vida. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 26, verso 36. Mateus 26, verso 36. Então, o Senhor Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse:
Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar, dizendo: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça a sua vontade. Versículo 43, quando voltou, de novo encontrou os discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. 44, então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, aquele que me trai está chegando. Vamos orar. Deus, fala conosco, Pai. Esse é um texto desafiador, esse é um momento da vida do mestre difícil. Por isso nós queremos aprender com a oração de Jesus. Nós queremos aprender a ter relacionamento com o Senhor, a falar com o Senhor, a ouvir a Tua voz. Por isso, Pai, nos inspira, Senhor, nessa hora. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Querido, o que você precisa entender ou saber em relação a esse texto? O que você precisa saber é que Jesus, após participar da última Páscoa, instituir a ceia do Senhor, ele pega os seus discípulos e ele vai para o jardim do Getsemane. E que lugar é esse? O jardim do Getsemane é um lugar que fica dentro ou no Monte das Oliveiras. Agora, repare que Jesus, ao se aproximar do jardim do Getsemane, ele separa os discípulos em 2 grandes grupos. No primeiro grupo, ele deixa a maioria. E ele leva consigo para um outro nível Pedro, João e Tiago. Ao primeiro grupo, ele vai dizer assim: olha, vocês vão ficar aqui, porque eu vou um pouco mais adiante orar. E ele leva então Pedro, João e Tiago para um segundo nível. E quando ele chega nesse segundo nível, ele diz para esse grupo: olha, vocês vão ficar aqui, mas eu vou precisar que vocês vigiem e que vocês orem, porque a minha alma está batida e eu preciso da ajuda de vocês. E aí Jesus deixa esse segundo grupo aqui e ele avança um pouco mais para ter relacionamento com Deus. Agora, eu não sei se foi proposital ou não, mas essa separação que Jesus faz me lembra o tabernáculo, quando Deus manda construir o tabernáculo para o povo de Israel. Porque no tabernáculo você tinha 3 níveis de acesso a Deus, você se lembra? Você tinha o átrio, você tinha o santo lugar e você tinha o santo dos santos ou o santíssimo lugar. E no caso do jardim, não é muito diferente o que Jesus está fazendo, porque do lado de fora do jardim, ele deixa a multidão, pessoas que possivelmente ainda não conhecem a Deus. Num primeiro nível, ele deixa a maioria dos discípulos, pessoas que conhecem a Deus, mas talvez ainda não tenham intimidade com Ele. No segundo nível, Jesus leva aqueles que são mais próximos, aqueles que têm mais maturidade espiritual. E no terceiro nível, somente Jesus Cristo entra. E em cima dessa separação, dessa divisão, eu quero fazer uma reflexão com você. Em qual nível de intimidade com Deus você estaria hoje? Seria você a multidão que não conhece a Deus e por causa disso sempre fica de fora do que Ele está fazendo? Seria você a maioria dos discípulos, aqueles que conhecem a Deus, mas não desenvolveram maturidade espiritual? Seria você Pedro, João, Tiago, aqueles que conhecem a Deus e já têm uma certa intimidade com Ele? Ou seria você como Jesus, aquele que acessa o coração do Pai? Quem seria você nessa divisão?
Eu pergunto isso porque a partir da obra de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, o véu se rasgou. E hoje todos nós temos livre acesso ao Pai. Veja o que Hebreus diz no capítulo 10. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar com toda a confiança no Santíssimo Lugar. Presta atenção no que o autor de Hebreus está dizendo. Por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar com toda a confiança no Santíssimo Lugar. Hebreus 4:16 também diz assim: aproximemo-nos com confiança diante do trono da graça. Percebe? O véu se rasgou. E o nível de intimidade só depende de você. Quer ver um exemplo? Os 12 apóstolos, os 12 discípulos, eles tinham o melhor pastor que já existiu na história da humanidade. Jesus Cristo era o pastor dos 12, e nem por isso os 12 tinham o mesmo nível de maturidade espiritual, emocional. E nem por isso os 12 desenvolveram o mesmo nível de intimidade. Dentre os 12, você tinha o traidor, você tinha Pedro, que negou a Cristo, você tinha os 3 que eram mais próximos, e você tinha João, que era o amigo do peito, percebe? Querido, não terceirize a sua vida com Deus. Não terceirize a sua alimentação da palavra. Não transfira essa responsabilidade para o seu pastor, para o seu líder de célula, para o seu discipulador. Não, a responsabilidade é sua. Por quê? Porque o véu se rasgou. O seu nível de intimidade com Deus só depende de você. Por isso hoje você precisa refletir sobre em que nível de relacionamento com Deus você está, mas principalmente aonde você quer chegar. Principalmente em qual nível de intimidade, de acesso com Deus você gostaria de ter. Por quê? Porque só depende de você. Não depende do seu pai, não depende da sua mãe, não depende da sua esposa, não depende do seu esposo, só depende de você. Então é assim que o texto começa, dizendo no verso 36, que Jesus foi para o jardim do Getsêmani com os seus discípulos. Chegando lá, ele dividiu em 2 grandes grupos. No segundo grupo, ele leva Pedro, Tiago e João, e o texto diz que ele começa a ficar triste, ele começa a ficar angustiado, e ele diz para esse segundo grupo: a minha alma está triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Querido, repare que para o primeiro grupo, Jesus apenas está dizendo, fiquem aqui. Jesus não diz mais nada, ele apenas diz, fiquem aqui. Mas para o segundo grupo, Jesus não apenas disse, fiquem aqui neste segundo nível, como Jesus vai abrir para eles o seu coração. Repare que Jesus não abriu o seu coração para o primeiro grupo, e sim para aqueles que tinham mais maturidade espiritual. Jesus rasga o coração diante deles, dizendo, olha, eu estou numa tristeza mortal. E mais do que isso, Jesus pede ajuda para este grupo. Jesus está dizendo, vigiem, orem, eu preciso que vocês me fortaleçam. Percebe a diferença? E olha que entre esses 3 havia um que tinha ainda mais intimidade com Deus. E foi para este um que Jesus contou os segredos do seu coração. Foi para João que Jesus revelou o futuro da igreja, aquilo que Deus faria. Foi para este um que tinha mais intimidade que Jesus contou tudo. Sabe, às vezes a gente olha para algumas pessoas, a gente olha para certas pessoas e diz, olha a vida de fulano. Olha a vida de ciclano. Será que Deus tem preferidos? Porque olha como que ele vive, olha como que é a vida dele. Será que Deus tem preferidos? Querido, depois de estudar sobre a oração, eu chego à conclusão de que Deus não tem preferidos, Deus tem melhores amigos. Deus tem pessoas que pagam um preço para ter intimidade com Ele. Deus tem pessoas que se sacrificam para ter comunhão, para crescer de maneira espiritual. Jesus tem pessoas que abandonaram tudo para segui-lo. Jesus não tem preferidos, Jesus tem melhores amigos. Jesus tem pessoas que acordam mais cedo para ler a Bíblia, levantam no meio da madrugada para orar, pessoas que jejuam, que lutam contra a carne, que se abstêm de pecados e de prazeres. Jesus tem pessoas que se sacrificam para ofertar de maneira generosa, para honrar o nome dele. Jesus não tem preferidos, Jesus tem melhores amigos. Agora eu pergunto para você, você é um melhor amigo de Jesus? Você é alguém que tem buscado, de fato, ter uma amizade verdadeira com Ele, uma comunhão genuína? Você é alguém que tem pagado preço para estar perto?
Sabe o que é o melhor de tudo isso? É que todos nós podemos ter intimidade com Deus. Todos nós. Jesus já fez tudo o que ele podia fazer. Ele já desceu como homem. Ele já pagou o preço do nosso pecado, Ele já pagou o preço da condenação, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, Ele já liberou perdão, Ele já nos reconciliou com Deus, Jesus já fez tudo o que Ele podia fazer. Agora, a você cabe o quê? Cabe você buscá-lo de todo o coração, porque é isso que a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. A você cabe colocá-lo em primeiro lugar, buscá-lo em oração. Portanto, mais do que refletir sobre qual nível de maturidade espiritual você tem, sobre o nível de intimidade que você está, você hoje precisa tomar uma decisão. Você precisa decidir se você vai ser multidão ou se você vai ser amigo de Deus. Você precisa decidir em que lugar você vai estar, se você vai ser distante do Pai ou se você vai ser alguém presente. Versículo 39, indo um pouco mais adiante, ele prostrou o seu rosto em terra e orou dizendo: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Querido, aqui nesse ponto, Jesus já deixou os 3 também, e o texto diz que ele avançou um pouco mais, e quando ele chega nesse lugar reservado, ele se prostra no chão. E sobre a oração que Jesus faz aqui, o escritor de Hebreus diz que ela foi tão intensa, mas tão intensa, que ele orou ao Pai com lágrimas. Já Lucas, ele nos traz informações adicionais a esse texto. Lucas diz que a angústia de Jesus Cristo foi tão grande, mas tão grande, que o seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam ao chão. E hoje a ciência já comprova isso. A ciência diz que quando o sofrimento é elevado ao seu grau máximo, a sua potência maior, o ser humano pode sim chegar a este nível de sofrimento e dor, a ponto de suar gotas de sangue. Você consegue imaginar a angústia que Jesus estava? A tristeza, ou seja, aquilo que ele disse para os discípulos não era mentira, era verdade. Lucas adiciona também que Deus chega a enviar um anjo para confortar Jesus, para fortalecer Jesus diante de um dos momentos mais difíceis da sua vida. Querido, eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Jesus está orando e ele está dizendo ao Pai o seguinte: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua vontade. E com essa oração, Jesus vai nos ensinar alguns princípios muito importantes em uma vida de oração, e eu queria compartilhar com vocês. São 8 princípios, se você puder, anota para que você possa praticar ao longo da semana. E o primeiro princípio é: tudo na vida começa com oração. Repare que Jesus está prestes a enfrentar o maior e mais difícil momento da sua vida, talvez o pior momento da sua história. E a primeira atitude que Jesus tem é ir orar, é se retirar para orar. Agora me diz, diante dos problemas da sua vida, qual que é a sua primeira atitude? Quando você tem que enfrentar um problema, quando você tem uma conversa difícil, qual é a sua primeira atitude? Você vai pensar em argumentos, você vai pensar no que você vai dizer, ou você coloca o seu joelho no chão e você começa a orar? O que você faz diante de um grande desafio? Porque hoje nós vivemos num mundo extremamente agitado, num mundo independente de Deus e que se considera autossuficiente. De modo que hoje nós procuramos solução em conhecimento, nós procuramos soluções em estratégias, em argumentos, mas quase nunca nós temos colocado o nosso joelho no chão e buscado a solução em Deus. Alguns dizem que é por falta de tempo, mas eu tenho aprendido que na minha caminhada, eu tenho aprendido que tempo não existe, o tempo tem que ser criado. Ou seja, se você não criar tempo para orar, você não vai ter tempo de oração. Se você não criar tempo para ter vida com Deus, você não vai ter tempo, você não vai ter vida, você não vai ter comunhão, você não vai ter intimidade. Por quê? Porque você só tem o tempo que você cria. Pode reparar, se hoje pintar uma oportunidade para você viajar amanhã, para o lugar dos seus sonhos, você não vai criar tempo? Sim ou não? É verdade
ou não é? Se você precisar fazer uma consulta médica, você não cria tempo na sua agenda para ir no médico? É verdade ou não é? Então o tempo não existe, o tempo tem que ser criado. Se você não colocar a oração como uma prioridade, se você não criar tempo na sua agenda para você orar, você nunca vai ter tempo de oração. E essa é a primeira lição que Jesus nos deixa no jardim do Getsêmani. Não importa o que está acontecendo, não importa o que está prestes a acontecer, a primeira coisa que você tem que fazer é dobrar os seus joelhos no chão, é colocar o seu rosto no pó e começar a orar. Lucas 22:44 diz, ele orou ainda com mais fervor. A sua angústia era tanta que caía suor como gotas de sangue no chão. Querido, tem oração que a gente faz no automático. Deus, muito obrigado por esse almoço, em nome de Jesus, amém. Tem oração que a gente faz no automático. Deus, obrigado por esse dia, nos guarda nessa noite, em nome de Jesus, amém. Mas aqui podemos perceber a intensidade, a intencionalidade da oração de Jesus. Por isso, não importa o que está acontecendo, ou que venha a acontecer na sua vida, você precisa entender que você tem que ser intencional na sua oração. Você tem que ser intenso na sua oração. Antes de andar sobre as águas, pode reparar, o que Jesus fez? Jesus orou. Antes de escolher os apóstolos, Jesus orou. Antes de ir para a cruz, Jesus orou. Na cruz, antes de entregar o seu espírito a Deus, Jesus orou. Hoje, sentado à direita do Pai, Jesus intercede por nós. Percebe? Com Jesus podemos aprender que não dá para vencer as lutas da vida sem uma vida de oração. Não dá para ser cristão, não dá para ser cristão, não dá para falar que é filho de Deus aquele que não ora, porque oração é relacionamento. Com Jesus podemos aprender que as maiores batalhas da vida, a gente não vence de pé, com a cabeça erguida e os punhos cerrados. As maiores batalhas da vida, a gente vence de joelhos, com a cara no pó, em oração. É isso que nós aprendemos com Jesus. Qual é o problema que você está enfrentando? Qual é a dificuldade que você está passando? Como é que você está lidando com isso? Comece a orar. Comece a orar. O segundo princípio que nós podemos aprender com Jesus é não se isole. Querido, de novo, Jesus está prestes a enfrentar o maior problema, o seu maior desafio. O texto diz que ele está abatido, que ele está angustiado. Ele chega a dizer para os discípulos que ele está tendo uma tristeza de morte. Mas repare que Jesus não só leva os discípulos com ele, como para alguns dos discípulos, ele também abre o coração, ele rasga o coração, ele coloca para fora, ele desabafa e ele ainda pede ajuda em oração. Veja o que Jesus fala em Mateus 26:38, a minha alma está profundamente triste, pronta para morrer. Disse ele, mas fiquem aqui comigo, vigiem comigo. Percebe? No momento de sua maior dor, no momento de maior angústia, Jesus não se isola, ele não fica sozinho, ele leva os discípulos com ele. Em seu pior momento, ele está na companhia dos seus amigos. Agora, deixa eu te perguntar, o que você faz quando você está triste? O que você faz quando você é frustrado, quando você está angustiado? Sabe por quê? Uma das maiores estratégias de Satanás é tirar você do corpo. É tirar você da comunhão, é tirar você do meio da família, é te isolar, é te deixar sozinho, porque sozinho você é presa fácil para ele destruir. O que você faz quando você está triste? Porque Jesus é o nosso maior exemplo, é o nosso maior modelo. E ele não se isola diante do sofrimento. Ele envolve os seus amigos e ainda pede pela ajuda deles. Percebe? Portanto, não se isole. Procure hoje participar de uma célula online, participe do culto de oração, se envolva no grupo dos jovens, faça parte, se envolva, você faz parte de uma família espiritual, não se isole. Esse é o segundo princípio que podemos aprender com Jesus. O terceiro princípio que nós podemos aprender com Jesus é assuma a sua cruz. Assuma a sua cruz. Entenda o que eu quero dizer. Querido, Jesus levou para o segundo nível Pedro, Tiago e João.
E Jesus leva eles para o segundo nível para que eles pudessem fazer companhia para Jesus diante de um momento de angústia e de tristeza. Jesus leva eles para o segundo nível para que eles pudessem ajudar Jesus, suportar Jesus em oração. Entenda isso, Jesus levou os 3, porque eles eram mais próximos, porque eles tinham mais maturidade para enfrentar aquele momento. Só que quando Jesus mais precisou deles, eles falharam. Quando Jesus mais precisou de consolo e conforto, eles falharam. Quando Jesus mais precisou da oração deles, eles falharam. Sabe por quê? Porque eles estavam dormindo. A impressão que nós temos é que os discípulos não levaram a sério a dor de Jesus. Eles não levaram a sério a angústia de Jesus. Querido, entenda esse princípio. Embora você não esteja sozinho, embora você esteja cercado de pessoas, embora a sua família esteja com você, os seus amigos estejam com você, e muitos queiram até te ajudar, tem cruz que é sua, tem dor que ninguém vai conseguir entender. Tem dor que você vai sentir que as pessoas não vão compreender. Tem tristeza que você vai enfrentar que as pessoas não vão conseguir te entender. Por quê? Porque tem cruz que é sua. Portanto, não só entenda esse princípio, como se liberte das expectativas alheias. Se liberte das expectativas, porque nem sempre as pessoas vão entender o que você está sentindo e o que você está passando. Em muitos casos, você vai ter que se satisfazer apenas com a companhia delas ao seu lado, e eu vou te dizer, isso já é muito importante. Nós temos que agradecer a Deus por ter as pessoas do nosso lado. Nesse momento, você tem que se lembrar que a cruz não é delas, que a dor não é delas, e que, portanto, é natural que elas não entendam o que você está passando. Mas sinta-se privilegiado, porque elas estão com você. E dobre o seu joelho no chão e comece a orar, sabe por quê? Porque enquanto os discípulos estavam dormindo, Jesus estava orando. Enquanto os discípulos estavam dormindo, Jesus estava batalhando em oração. E é isso que nós temos que fazer. Mesmo que as pessoas não entendam aquilo que a gente está passando, mesmo que elas não compreendam o tamanho da nossa dor, da nossa tristeza, nós precisamos entender que a cruz é nossa e batalhar em oração e colocar o nosso joelho no chão e buscar a presença de Deus, porque foi isso que Jesus, o nosso maior mestre, o nosso maior exemplo e o nosso modelo, foi isso que ele fez. O quarto princípio é: se derrame na presença de Deus. Jesus, com seu olhar espiritual, ele viu tudo o que ia acontecer. Com seu olhar espiritual, ele percebeu tudo o que estava prestes a acontecer. Ele viu todo o sofrimento que ele teria de enfrentar. E o interessante é que o que mais aterrorizou Jesus não era o sofrimento físico e nem a morte, mas sim a experiência de ter que beber do cálice da ira de Deus. E o mais interessante é que ele teria que fazer isso sem a presença de Deus. Por conta disso, no Getsemane, Jesus ele se derrama, ele entra em desespero, ele se prostra diante do seu Pai e ele começa a clamar dizendo: Pai, se possível, passa de mim o cálice da ira, se possível, faça com que eu não tenha que beber o cálice da ira. Querido, Jesus não está preocupado com a sua imagem pessoal. Ele não está preocupado com o que as pessoas vão pensar dele, com a sua reputação, não. No Getsemane, ele rasga o seu coração, ele se prostra. Repare, Jesus é Deus, mas ele assume uma condição de humilhação. Ele coloca seu rosto no chão e ele começa a clamar ao Pai, dizendo: Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha e sim a sua vontade. Repare que Jesus não esconde o desejo do seu coração de Deus. Ele não esconde, ele não mascara o que ele está sentindo, ele se derrama na presença do Pai. Jesus no Getsemane, ele está sendo 100% transparente e sincero em relação àquilo que ele estava sentindo. Ele não queria ser desligado da presença do Pai, ele não queria ser desconectado do Pai, ele não queria que o seu relacionamento com o Pai fosse quebrado, ele não queria experimentar a ira de Deus sem ter ao seu lado o Deus misericordioso e bondoso. O interessante é que por mais que a cruz fosse a pior morte que existia naquele tempo, não era ela que assustava Jesus. O que estava deixando Jesus aterrorizado, a ponto de pedir que Deus afastasse dele o cálice, era a questão de suportar o peso da ira
de Deus. Jesus estava aterrorizado com a ideia de receber sobre ele todo o pecado da humanidade e ter que pagar o preço desse pecado. E tudo isso abandonado da presença misericordiosa, amorosa do Pai. Jesus estava desesperado com a possibilidade de ter que beber do cálice da ira divina ser derramada sobre ele na cruz do Calvário. E é exatamente por isso que na cruz, repare, presta atenção, é exatamente por isso que na cruz, Jesus não gritou, Deus está doendo. Ele não gritou, meu Deus, eu não quero morrer, me tira daqui. O seu grito foi, Deus meu, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? A dor que Jesus sentiu na cruz foi a dor da separação. Essa era a dor insuportável que estava aterrorizando a sua mente. Ele não queria ser desconectado do Pai, ele não queria experimentar a ira do Pai sem a presença dele. Esse foi o grito de angústia que ele deu naquela cruz. Querido, a morte de Jesus não foi como qualquer outra morte. A morte de Jesus não pode ser comparada com a morte de uma pessoa que faz um ato heróico e se torna um mártir na história. A morte de Jesus não é um exemplo a ser seguido. A morte de Jesus Cristo, ela foi expiatória. Ele ocupou o lugar de todos os pecadores. E por eles ele tomou o cálice da ira de Deus até o fim. Agora, se Jesus era Deus, e se ele abriu o coração para o Pai dessa maneira, se Jesus era Deus e ele foi sincero com o Pai dessa maneira, se Jesus, que era Deus, não mascarou o que ele estava sentindo, mas ele se derramou na presença do Pai, por que eu e você mascaramos tanto os nossos sentimentos? Por que eu e você nos preocupamos tanto com a nossa imagem, com a nossa reputação, com o que as pessoas vão pensar da gente? Querido, se derrama na presença do seu Pai. Seja sincero com Ele. Fala para Ele como que você está, o que você está sentindo. Se derrama na presença de Deus. Você vai ver o quanto que isso vai te fazer bem. O quinto princípio que nós podemos aprender com Jesus é seja humilde. Seja humilde. Anote aí. Querido, repare que mesmo em desespero, Jesus não fala com Deus como se Deus tivesse a obrigação de fazer algo por ele. Repare, Jesus é Deus, mas ele não fala com o Pai como se o Pai fosse obrigado a fazer alguma coisa por ele. Repara que ele não determina nada, ele não obriga nada. Jesus diz assim, Pai, se possível, mas que não seja feita a minha e sim a sua vontade. Percebe a diferença entre Jesus, que é Deus, e muito crente pecador por aí? Querido, tem muito crente que ora como se Deus fosse o seu escravo. Tem muito crente que vai para o culto para negociar com Deus. De maneira que ele canta muito, oferta muito, ele ora muito para que no final do culto ele tenha convencido Deus a fazer o que ele quer. Tem muito crente tentando transformar Deus no seu servo. Mas repare a atitude de Jesus, ela é completamente diferente. Por isso eu te pergunto, como é que você fala com Deus? Como é que você reage quando Deus não faz o que você quer? Como é que você pede as coisas para Deus? Como é que você ora? Porque embora Jesus fosse Deus, ele escolheu se submeter de maneira muito humilde à vontade do Pai. E você? Você tem sido humilde a ponto de se submeter à vontade do Pai, ainda que no primeiro momento você não entenda? Você tem sido humilde para falar com o Pai, para orar? Em João 12, 27, Jesus diz assim, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, me salva dessa hora? Não, eu vim precisamente com este propósito e para esta hora. Jesus escolheu se submeter de maneira humilde à vontade do Pai. Portanto, em suas orações, que tal ser um pouco mais humilde? Que tal reconhecer que você é criatura, que você não é criador? Que tal entender quem Deus é, que Ele é Rei, que Ele é Senhor e que nós somos seus servos? Sabe por quê? Porque nós só conhecemos o hoje, nós só conhecemos o agora. Nós só vemos aquilo que está diante de nós, mas Deus não. Deus conhece o futuro e, portanto, apenas Ele sabe o que é bom,
perfeito e agradável para você. Apenas Deus, conhecedor da história e do futuro, sabe o que é bom ou não para você, por isso confia nele. Seja humilde, ele é o teu Senhor. Tem muita coisa que a gente vai pedir para Deus nos livrar, e ele não vai nos livrar, por quê? Porque aquilo faz parte de um propósito maior. E é nestes momentos que a gente tem que ser humilde para entender que Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, porque Ele conhece o futuro e Ele sabe o que é bom para você. Confia, seja humilde, confia, sabe por quê? Porque um dia tudo vai fazer sentido. Querido, quando for falar com Deus, seja humilde. Seja humilde em pedir, seja humilde nas suas reações, seja humilde em se submeter. O sexto princípio que nós aprendemos aqui na oração de Jesus é que Deus é Pai. Deus não é o diretor de um orfanato, Deus é Pai, existe uma grande diferença. Eu não sei se você tem filhos ou não, mas eu fico tentando imaginar Deus como Pai, vendo esse sofrimento de Jesus. Vendo um sofrimento tão grande que Jesus suou sangue. Eu fico tentando imaginar Deus como Pai, vendo o seu filho pedir para ele afastar o cálice, porque ele não queria ser desconectado, ser retirado da presença do Pai. Eu fico imaginando o coração de Deus, ao ver o seu filho pedindo ajuda. Você acha que Deus não queria poupar Jesus daquele sofrimento? Você acha que Deus não queria tirar aquele sofrimento de Jesus? É claro que sim. Mas aquele sofrimento fazia parte de um propósito muito maior. Querido, você acha que Deus tem prazer nas suas lágrimas? Você acha que Deus tem prazer no seu sofrimento? Você acha que Deus tem prazer na sua angústia? Deus é Pai. Deus não é um diretor de orfanato, entenda isso. Deus não tem prazer na sua tristeza. Deus, como Pai, quer vê-lo bem, quer vê-lo feliz, vivendo um propósito. Agora, tem sofrimento que faz parte de um propósito maior, e nós temos que ser humildes para entender, humildes para nos submeter. Olha o que Isaías diz em relação ao sofrimento de Jesus, capítulo 53, versículo 4. Foram as nossas enfermidades que ele levou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Percebe? O sofrimento de Jesus fazia parte de um propósito maior. Versículo 10. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes. O sofrimento dele por causa de um propósito maior. Terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar da sua angústia, ele ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois ele levará sobre si o pecado deles. O sofrimento de Cristo era por causa de um propósito maior. O sofrimento dos apóstolos era por causa de um propósito maior. Às vezes a gente vai orar dizendo: Deus, me livra disso, me tira disso. E às vezes Deus não vai tirar. Por quê? Porque aquele sofrimento tem a ver com um plano maior, com um projeto maior, maior do que as nossas vidas, maior do que a nossa história. E aí nesse momento você vai se rebelar contra Deus, nesse momento você vai chutar o balde, você vai abandonar o Criador. Não, nesse momento que a gente tem que se submeter em humildade, dizendo: quem sou eu? Quem sou eu? Eu não conheço a história, eu não conheço o futuro, eu não sei o que vai acontecer, mas se está acontecendo, Pai, eu confio. Porque Isaías também diz que o governo está sobre os seus ombros, que o Senhor governa, que o Senhor é o grande maestro do universo. Eu confio, ainda que doa, ainda que eu chore, ainda que eu não entenda, eu confio naquilo que o Senhor está fazendo. Querido, entenda isso, Deus é Pai. E mesmo que seja necessário que você passe pelo sofrimento, mesmo que seja necessário você atravessar o deserto, mesmo que seja necessário você passar por lutas e tribulações, lembre-se disso, Deus é Pai. Deus é Pai. E como Deus não pôde tirar, por exemplo, Jesus do sofrimento, sabe o que ele fez? Ele mandou um anjo para suportar Jesus, para ser suporte para ele. Jesus recebeu ali a presença de um anjo para confortá-lo, para consolá-lo. Portanto, querido,
Mesmo que Deus não te livre do sofrimento, saiba que Deus vai te ajudar a passar por ele. Ele vai te carregar nos braços, ele vai te colocar no colo, ele vai trazer ânimo, vigor, para que você atravesse por isso e saia vitorioso. Deus sempre vai estar com você. Por quê? Porque ele é pai. E você não é um órfão. Você é filho, ele escolheu te adotar, ele escolheu te amar. Você tem um pai. O 7º princípio é: a oração revela o propósito. Talvez você esteja se perguntando, bom, se Jesus era Deus, por que ele orava? Se Jesus era Deus, por que Jesus orava tanto? Jesus orava porque ele precisava ter comunhão com o Pai, e oração é relacionamento com ele. A oração de Jesus ajudava ele a se manter focado no seu projeto de vida, no seu propósito de vida. A oração mantinha Jesus focado. Foi através da oração que Jesus recebeu as palavras que ele ministrava aos seus discípulos. Foi através da oração que, por exemplo, Deus também se comunicou a toda a humanidade dizendo: olha, se houvesse outra forma para resgatar vocês, eu faria de outra forma. Se tivesse outro jeito, outro meio para que os pecados fossem perdoados, eu não submeteria o meu filho a tamanho sofrimento, mas a verdade é que não tem. Foi por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra forma de você conquistar a vida eterna senão por Jesus. Foi na oração que Jesus entendeu isso. Foi na oração que Jesus se manteve convicto. Foi na oração que ele aceitou o seu propósito. Percebe? É por isso que Jesus orava. Agora, oração não é apenas falar com Deus. Oração é também você ouvir a Deus. Em Jeremias 33:3, por exemplo, está escrito: clame a mim e eu responder-te-ei. E eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Ou seja, a oração está dividida em 3 partes, onde você fala, Deus responde o que você disse e ele te anuncia coisas que você não tem a consciência. Ou seja, mais importante em uma oração não é nem o que você fala, mas é o que Deus fala com você. E principalmente o que você faz com aquilo que ele te disse. Por isso eu te pergunto, o que você tem feito com as coisas que Deus tem te falado em oração? Será que você tem parado para ouvir a Deus na oração? Porque às vezes você acha que Deus não está falando, mas não é porque Ele parou de falar, é porque você não para ouvir o que Ele tem a dizer, é porque você entra na oração afobado e você fala e você não deixa Deus falar com você. E você sai da oração e vai mexer no celular e entra na correria e você não para ouvir o que Deus está dizendo. Só que o mais importante numa oração não é o que a gente fala. O mais importante numa oração é o que Deus fala e o que a gente faz com aquilo que Ele diz. O que muda as nossas vidas não é o que a gente fala, é o que Deus fala. O que Deus tem falado com você? O que você tem feito com aquilo que Ele te disse? Querido, se você observar, Jesus ele chega no Getsemane desesperado. Ele chega abatido, ele chega angustiado. Mas ele começa a orar. E a sua alma se aquieta. O seu espírito encontra repouso, encontra descanso. Ele, em oração, começa a ser revestido por uma profunda ousadia, autoridade, coragem. Quando ele diz na sua oração que seja feita a sua vontade, o inferno estremece. Quando Jesus começa a falar na sua oração, mas que não seja feita a minha e sim a sua vontade, ele começa a desenhar o futuro glorioso da igreja. O mundo espiritual é chacoalhado quando Jesus começa a entender e aceitar o projeto e o propósito da vida dele. Sabe o que está faltando para você? Está faltando para você é vida de oração. Porque quando você ora, você é renovado. Quando você ora, você é revestido de autoridade, de coragem, de ousadia. Quando você ora, você entende o que Deus está fazendo e qual é o seu papel em tudo isso. Sabe o que está faltando para você? Está faltando uma vida de oração. O 8º e último princípio é: a oração nos coloca em ação. A oração nos coloca em movimento. Repare que na primeira oração que Jesus faz no Getsemane, os discípulos estão dormindo. Jesus vai ao encontro deles.
os acorda e ainda chama a atenção deles dizendo: será que vocês não podem vigiar? Será que vocês não podem se manter acordados? Será que vocês não podem orar comigo? Mas na segunda vez que Jesus ora, ele volta aos discípulos e eles continuam dormindo. Só que agora Jesus não fala nada, Jesus não acorda eles. Sabe por quê? Porque o consolo que Jesus esperava receber dos seus discípulos, ele recebeu do Pai em oração. O renovo que ele esperava encontrar nos discípulos, o Pai deu para ele numa vida de oração. Sabe o que está faltando para você? Está faltando você orar mais. Porque a força que ele esperava receber dos discípulos, o Pai deu para ele. O Pai enviou um anjo para fortalecê-lo, para erguê-lo. Então Jesus vai orar pela terceira vez, e quando ele termina a terceira oração, agora ele está determinado a dar a vida dele, agora ele está convicto que ele tem que beber do cálice da ira de Deus, e ele vai voltar para os discípulos, e ele diz: chegou a minha hora, chegou a hora em que eu serei entregue aos pecadores, o meu traidor chegou, vamos lá ao encontro deles. Percebe a diferença de como Jesus entra e de como Jesus sai do seu tempo de oração? Sabe o que está faltando para você? Vida de oração. Jesus entra abatido, angustiado, triste, e ele sai convicto, cheio de ousadia e autoridade. Sabe o que te falta? Orar mais. Querido, abra sua Bíblia comigo em João 18:4. É a continuação dessa história. Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, foi ao encontro deles. Perceba a ousadia e a coragem de Jesus. É ele que está indo ao encontro dos soldados. Ele chega diante daquela multidão de soldados e ele pergunta: quem que vocês estão procurando? Jesus pergunta e os soldados dizem: Jesus o Nazareno. E Jesus então disse: sou eu. E o texto diz no verso 6 que quando Jesus disse sou eu, todos recuaram e caíram no chão. Sabe por quê? Porque Jesus está cheio de poder, cheio de autoridade, cheio da presença do Pai. Percebe a diferença de uma pessoa que ora? Mais uma vez ele perguntou: a quem vocês procuram? E novamente eles responderam: a Jesus o Nazareno. E Jesus disse: eu já falei, sou eu. E uma vez que vocês estão procurando a mim, deixem os outros irem embora. Verso 10. Então Simão Pedro puxou a espada e cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro: guarde a sua espada. Acaso não beberei do cálice que meu Pai me deu? Percebe a convicção daquilo que Jesus tem que fazer? Percebe a coragem e a ousadia de Jesus, fruto de uma vida de oração? E aqui eu quero te mostrar dois tipos de pessoas: aqueles que oram e aqueles que não oram. Por exemplo, Jesus disse aos discípulos: vigiem, orem, para que vocês não entrem em tentação e vocês não caiam. Mas os discípulos não vigiaram, eles dormiram, eles não oraram. A tentação chegou e o que Pedro fez? Ele caiu em tentação porque ele atacou o soldado. Pedro não vigiou, não orou, pegou a espada e arrancou a orelha dele. Mas Jesus, porque vigiou, orou, entrou em tentação? Não. Caiu em tentação? Não. O que Jesus fez? Restaurou a saúde do soldado. Quem não ora normalmente se defende com a espada. Quem não ora normalmente pega pedras para se defender. Parte para agressão física, verbal. Mas quem ora é diferente. Quem ora não precisa se defender porque sabe que é o Pai que defende, que é o mundo espiritual que o defende, que Jesus é o advogado. Quem ora sabe que a sua defesa acontece no mundo espiritual. Pedro, porque não vigiou, não orou, ele agrediu, mas Jesus, porque vigiou, estava em oração, ele restaurou, ele curou, ele abençoou. Percebe a diferença de uma pessoa que ora para uma pessoa que não ora? Quem não ora normalmente é agressivo no jeito de falar, aumenta o tom de voz, usa palavras que ferem, palavras que machucam. Mas quem vigia e ora sempre traz cura e restauração. Querido, sabe por que Jesus pôde lidar com a traição de Judas? Sabe por que Jesus lidou bem com a traição de Judas? Porque através da oração ele estava tratado diante do Pai. Ele não chega no momento da traição vazio. Ele não chega lá triste, abatido, não. Ele chega lá restaurado, cheio, satisfeito, pleno na presença de Deus. E é por isso que ele pôde lidar bem com a traição de Judas.
Se você chegar para uma pessoa maldosa e agressiva e perguntar para ela, escuta, por que você é assim? Sabe o que ela vai te dizer? Eu sou assim porque foram assim comigo. Eu falo assim porque falam assim comigo. Eu sou agressor porque me agrediram uma vez. Ou seja, uma pessoa que não ora, ela é sempre reativa. Ela sempre reage às circunstâncias externas. Ela não é ativa. Ela é termômetro, ela mede a temperatura, mas quem ora é termostato, muda a temperatura dos ambientes por onde passa. Mas hoje eu estou aqui para te dizer, não deixe as traições te transformar num traidor. Não deixe a traição dos outros te transformar num traidor. Não deixe a arrogância dos outros te transformar em alguém arrogante. A verdade é que é muito melhor ser traído do que ser traidor. Afinal, eu não sou responsável por aquilo que fazem comigo. Eu não vou prestar contas em relação ao que fazem comigo. Eu vou prestar contas em relação ao que eu faço para os outros. Eu sou responsável pela forma como eu reajo aos outros. Eu não sou responsável por aquilo que fazem. Eu sou responsável pela forma como eu reajo. Por isso, querido, deixa eu te dizer algo. Preste muita atenção nisso. Seja Jesus, ainda que Judas seja Judas. Seja Jesus, ainda que Judas seja Judas. Em outras palavras, não deixe de acreditar nas pessoas porque você foi traído. Jesus continua acreditando nas pessoas. Não corte o acesso das pessoas a você porque você foi machucado. Jesus continuou dando acesso para Judas, mesmo sabendo que Judas haveria de traí-lo. E Judas o traiu com um beijo. Percebe o nível de acesso que Jesus deu para ele, continuou dando, mesmo sabendo que ele haveria de traí-lo. Não deixe as pessoas mudarem quem você é. Seja Jesus, ainda que Judas seja Judas. Não foi porque Judas o traiu que ele mudou quem Jesus era. Ou seja, Judas não definiu quem Jesus era. Quem definiu quem Jesus era foi o Pai, através de uma vida de oração. Foi o Pai que disse para ele, você é o meu filho amado que me dá muito prazer. Foi Deus, através de um espírito de oração, que falou para Jesus o que ele haveria de enfrentar, como ele haveria de lidar, tudo o que aconteceria. Foi o Pai que modelou o Filho, não foi Judas. Quem define você não são as pessoas, é o Pai. Quem define quem você é não são as pessoas, é o Pai. Seja Jesus, ainda que Judas seja Judas. Quem define o seu caráter, a sua personalidade é o Pai. Como? Através de um espírito de oração. Orar é ter relacionamento com Deus. Orar é conhecer o coração de Deus. Orar é ser modelado pela presença de Deus. Orar é ser tratado por Deus. Sabe o que está te faltando hoje? Para você deixar de ser reativo e passar a ser ativo? Uma vida de oração. Somente uma pessoa que ora consegue transmitir uma palavra de esperança, mesmo estando machucado. Somente uma pessoa que ora consegue parar para ouvir e aconselhar alguém, mesmo estando ferido. Somente alguém que ora, ferido e machucado, consegue cantar uma canção de adoração, consegue orar por outra pessoa. Só é capaz de fazer o que Jesus fez quem ora como Jesus orou. Sabe por que Jesus lidou bem com os soldados que foram prendê-lo? Porque através da oração Jesus já havia tratado o seu futuro com o Pai. Por conta da oração Jesus não foi pego de surpresa. Ele já estava preparado para tudo o que ia acontecer. Eu quero que você note a diferença entre Pedro e Jesus. Porque Pedro não vigiou e nem orou. Portanto, ele foi extremamente reativo. Ou seja, Pedro não agia, ele reagia. Ele dependia das circunstâncias para mostrar quem ele era. Mas Jesus, porque tinha uma vida de oração, ele é ativo. Ou seja, independente das circunstâncias, ele era constante. Ele era equilibrado e ele mudava os lugares por onde passava. Em outras palavras, a diferença entre uma pessoa reativa e uma pessoa ativa é que o reativo é alterado de acordo com as circunstâncias, mas o ativo não. Ele não é alterado, é ele que altera as circunstâncias. Enquanto Pedro, sem orar, tentou convencer Jesus de não morrer, arrancou a orelha do soldado e negou Jesus, Jesus, através de uma oração, disse a Pedro, guarde a espada. Eu vou tomar o cálice da ira de Deus. Sabe o que está faltando para você viver de acordo com o projeto, o padrão de Deus? Sabe o que está faltando para você viver o propósito que Deus tem para você? Uma vida de oração, porque é a oração quem revela o seu propósito.
Olha a diferença do Pedro que dorme na oração do Pedro em Pentecostes. O Pedro que não ora resolvia as coisas na força do braço, com seus argumentos. Mas o Pedro que ora prega e 3.000 pessoas se rendem aos pés de Jesus. O Pedro que não ora é aquele que fere. O Pedro que ora é aquele que diz levanta e anda. Que bom que Jesus não desistiu de Pedro, não é mesmo? Que bom que Deus não desistiu de você. Que bom que Deus não desistiu de você. Mas está faltando você orar mais. Para Deus modelar o seu coração. Para Ele modelar a sua mente. Padrão de pensamento modela comportamento. Está faltando você orar mais. Para você se tornar mais parecido com o Pai. Está faltando você orar mais. A postura de Jesus no jardim do Getsemane é um modelo para a igreja de hoje. Nos dias que a gente está vivendo. Nós estamos atravessando um dos piores momentos da nossa história. A gente está passando por um momento sem igual. Ninguém sabe o que está prestes a acontecer. Toda hora aparece um vírus diferente, uma alteração diferente. O tempo todo uma notícia de alguém que morreu, de alguém que está internado. Tudo fechado, tudo parado, a economia travada. Esse é um momento talvez assim, dos mais difíceis que a gente já passou até hoje. E é em momentos assim que nós precisamos ter uma postura diferente. É em momentos assim que a gente tem que abandonar a espada, deixar os debates nas redes sociais, abandonar o nosso discurso ideológico. É em momentos assim que a igreja de Jesus, mais do que nunca, precisa colocar os seus joelhos no chão em oração, se arrepender dos seus pecados e buscar o Pai numa vida de santidade. O nosso exemplo nos dias de hoje não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é o partido A, não é o partido B. O nosso exemplo é Jesus Cristo. A nossa linha de pensamento não é a ideologia A, a ideologia B. A nossa linha de pensamento é o Evangelho. Portanto, o nosso papel é orar. O nosso papel é clamar, é buscar em Deus a solução para o mundo. A Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados, a Bíblia diz que Deus vai descer do céu e Ele vai sarar a sua terra. Nós não precisamos de cura, queridos. Nós não precisamos que Deus sare a nossa terra. Nós não precisamos que Deus restaure a humanidade. Nós não precisamos. Ele disse que faria isso se o seu povo se humilhar, se arrepender e orar. Mas o povo dele está distraído na televisão. O povo dele está distraído nas redes sociais. O povo dele está distraído correndo atrás de dinheiro. O povo dele está distraído tentando ficar famoso. Quem pode nos salvar? Quem pode nos salvar? É Deus. Por isso a nossa postura tem que ser diferente. Hoje nós começamos aqui na PIB-BH uma guerra no mundo espiritual. E quando eu digo guerra, é guerra mesmo. Eu não sei o quanto você compreende o mundo espiritual ou não, mas o mundo espiritual existe. E o mundo espiritual governa o mundo material. E nós começamos aqui na PIB-BH uma campanha que vai gerar uma guerra no mundo espiritual. É uma campanha de jejum e oração. 21 dias de jejum e oração. E eu quero convidar você para se alistar no exército de Cristo. Eu quero convidar você para se envolver e para batalhar no mundo espiritual pela cura da nossa nação. Nós preparamos um material com um devocional diário, com todas as orientações sobre o jejum que iremos fazer. E tudo isso está disponível hoje para você. Caso você queira fazer parte, você pode baixar agora esse material através desse código de QR Code. Abra a câmera do seu celular, aponta para ele, clica no link, você vai baixar um PDF aí no seu celular ou no seu computador. Agora aí no chat também estão colocando o link, copie esse link, abra lá, cole no seu navegador de internet e você vai baixar o PDF. O link também está nos comentários e está na descrição desse vídeo, ou seja, o link está disponível em todos os lugares que a gente pôde colocar, nós colocamos, porque nós queremos que você faça parte desse mover espiritual em nossa nação. Não deixe para começar amanhã o que a gente pode começar agora. Nós precisamos de cura, salvação, renovo, mudança, e nós vamos buscar isso no mundo espiritual. Querido, depois da oração do Getsemane, Jesus se entregou de forma voluntária aos soldados.
Depois da oração no Getsemane, naquela cruz, Jesus entregou o seu espírito. Não foram os soldados que prenderam Jesus, foi ele que se entregou. Eles não mataram Jesus, foi Jesus que se entregou de maneira voluntária. Agora imagine como é que o mundo ficou naquela sexta-feira. A escuridão tomou conta de tudo. O texto diz que a escuridão preencheu aquele lugar. O pecado da humanidade foi derramado em cima de Jesus, e a ira de Deus, o cálice da ira de Deus foi derramado sobre ele. Naquele dia a esperança dos discípulos se foi. O mundo estava em trevas, e talvez a sua vida hoje esteja parecida com aquela sexta-feira na qual Jesus morreu. Talvez você esteja caminhando sem esperança, sem expectativa, entregue à sorte, à mercê de tudo que pode acontecer. Talvez você esteja caminhando aflito, com medo, desesperado, angustiado. E assim foi na sexta, mas no sábado também, até que o domingo chegou. E quando o domingo chegou, a verdadeira Páscoa aconteceu. Sabe por quê? Porque no domingo Deus mostrou que Ele não havia abandonado o seu Filho naquela cruz. No domingo Ele foi até o mundo dos mortos e Ele resgatou o seu Filho. No domingo Jesus mostrou que Ele venceu a morte, que Ele venceu o pecado, que Ele derrotou a condenação do pecado sobre as nossas vidas. No domingo o mundo viu Jesus vencer Satanás, as trevas, a morte, a tristeza. No domingo foi a vitória da vida sobre tudo aquilo que nos fere e nos machuca. No domingo Jesus saiu do túmulo com a cabeça erguida, sabendo que tinha concluído a missão de redenção da humanidade. No domingo a luz dissipou as trevas. No domingo Deus renovou a esperança do mundo, fortaleceu a fé dos seus discípulos. No domingo a Páscoa aconteceu. Eu te pergunto, que dia é hoje? Que dia é hoje? Hoje não é só domingo, hoje é domingo de Páscoa. O mundo caminha em trevas, o mundo caminha em escuridão, mas hoje não é só domingo, hoje é domingo de Páscoa, e Páscoa é a vitória da vida sobre tudo que fere, sobre tudo que mata. Páscoa é a passagem da morte para a vida. Hoje é domingo de Páscoa. Jesus naquela cruz derrotou a morte. Por causa de Jesus, a morte já não é mais o nosso fim. A morte é apenas uma passagem desta vida para a vida eterna, onde nós teremos um corpo glorificado, onde não mais haverá choro, tristeza, onde não mais haverá doença. A Páscoa é a passagem da morte para a vida. A Páscoa é a vitória sobre tudo que fere e mata. Hoje não é só domingo, hoje é domingo de Páscoa. Hoje é o dia em que o mundo espiritual e as potestades do ar são lembrados de quem é Deus. Hoje não é só domingo, hoje é domingo de Páscoa. Hoje é o dia em que a morte é lembrada de que ela não tem mais poder sobre os filhos de Deus. Hoje não é só domingo, hoje é domingo de Páscoa. Hoje é o dia em que Jesus renova a esperança do mundo e fortalece a fé dos seus discípulos, dizendo: eu estou voltando para buscar a minha igreja, eu estou voltando para buscar os meus. Hoje não é só domingo, hoje é domingo de Páscoa. Páscoa não é ovo de chocolate, não é coelhinho. A Páscoa é a resposta de Deus para esse momento em que a gente está vivendo. Páscoa é a resposta de Deus, é Deus dizendo: há uma vida muito melhor do que essa. É Deus dizendo: há esperança para vocês porque Ele vive. Páscoa é Deus dizendo: olha, eu estou preparando um lugar para vocês, e quando esse lugar estiver pronto, eu vou aí buscar vocês, a minha igreja. Páscoa é a vitória da vida, Páscoa é a celebração. Por isso eu quero terminar fazendo um convite para você que está sofrendo, para você que perdeu alguém, para você que está triste, para você que está sem esperança. Eu quero fazer um convite para Jesus. Deixa a Páscoa acontecer no seu coração. Jesus está aí batendo a porta desse coração, pedindo você para Ele entrar e te curar, e te libertar, e salvar a sua vida. Abra o seu coração e deixa Jesus mudar a sua história. Deixa Jesus derrotar a morte na sua vida. Deixa Jesus abrir as portas da eternidade para você. Deixa Jesus confirmar a vida eterna no seu coração.
Eu quero orar por você, que hoje está tomando essa decisão de deixar a Páscoa acontecer. Eu quero orar pela sua família, por essa família que está tomando a decisão de deixar a Páscoa acontecer. Querido Deus, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, Deus, o Senhor que sustenta toda a criação com o poder da sua palavra, o Senhor que derrotou a morte e humilhou Satanás, Deus, Espírito Santo de Deus, entra nesse coração. O coração está aberto para o Senhor, Pai. Entra nesse coração e faz morada. Lava com teu sangue, purifica, Deus, essa vida, Pai. Trata as feridas, Pai. Libera alívio, libera refrigério, traz renovo, Pai. Deus, faz dessa vida uma vida nova em Ti. Que hoje essa pessoa possa nascer de novo e ser nova criatura, ser um filho Teu, filho por adoção. Dá a certeza da salvação nesse coração. Páscoa é a festa da vida, é a celebração da vida, Pai. Deus, dá alegria da salvação nessa família, traz alegria da salvação nesse coração, faz essa pessoa enxergar com os olhos espirituais, que nós possamos estar com os olhos fitos no Senhor, Pai. Que a igreja de Jesus caminhe olhando para Ti. Que a igreja de Jesus continue avançando com poder e autoridade. E que o inferno vá retrocedendo. E que a gente vá avançando. E que a gente derrube as portas do inferno, Pai. Que a Tua igreja resgate vidas. Porque Páscoa é a vitória da vida sobre a morte. Páscoa é a celebração da vida, Pai. Salva, Senhor, essa família. A partir dessa pessoa que está orando comigo agora, salva toda a sua descendência, salva toda a sua geração. Alcance, Pai, os filhos dos filhos, os filhos dos netos. Salva uma descendência inteira. Páscoa é a celebração da vida. Pai, muito obrigado porque o Senhor está vivo, o Senhor reina e o Senhor um dia vai voltar. Obrigado porque a nossa fé foi fortalecida e a nossa esperança foi renovada. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Se Páscoa é a vitória da vida, está na hora da gente celebrar. Não tem forma melhor do que a gente fazer isso do que participando da ceia do Senhor. Pegue aí o seu suco de uva, pegue o seu pão. Volte alguns versículos. O mesmo texto, Mateus 26, porém alguns versículos atrás. Versículo 26 também, Mateus 26, 26. Jesus, antes de ir para o jardim de Getsemane, ele participou da refeição de Páscoa com seus discípulos e ele instituiu a ceia. E Jesus disse assim: Jesus tomou o pão e ele o abençoou. Em seguida ele partiu o pão em pedaços e deu aos seus discípulos dizendo: tomem, comam, porque esse é o meu corpo. Querido, esse pão é um símbolo. E todo símbolo aponta para algo maior do que ele. Esse pão aponta para o corpo de Cristo, partido naquela cruz, para que hoje você pudesse ter a vida eterna. Então pegue o seu pão aí comigo e coma dele em memória àquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Então tomou o cálice de vinho e Jesus agradeceu a Deus. Depois entregou o cálice aos seus discípulos dizendo: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a minha aliança. Para um acordo existe desacordo. Para um contrato existe distrato. Mas para uma aliança não existe desaliança. Naquela cruz, quando Jesus se entregou, ele derramou o seu sangue para fazer uma aliança com o seu povo. E essa aliança nunca mais será quebrada. Deus tem uma aliança conosco. Vamos celebrar essa aliança tomando do cálice.
quero terminar dizendo que tem ressurreição depois da cruz. Tem dia depois da noite. E tem sol depois da tempestade. Tudo o que a gente está passando vai passar. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. Deus hoje está nos fortalecendo. Se Ele não tirou esse vírus da humanidade, é porque esse vírus faz parte de um propósito maior. Deus está avivando o seu povo. Ele está trazendo os seus de volta para Ele. Deus está tratando a humanidade. Se Ele não pode tirar esse vírus hoje da humanidade, Ele pode nos fortalecer e nos ajudar a passar por tudo isso. Neste um ano, a gente não chegou aqui sozinho. Eu tenho convicção que Deus nos carregou nos braços, que Ele colocou a mão dEle sobre nós, Ele nos protegeu, Ele nos trouxe até aqui. Então permaneça firme, em espírito de oração. Participe conosco dessa campanha de 21 dias de jejum e oração, porque eu creio que logo tudo isso vai passar e nós estaremos celebrando a vida. Nós estaremos celebrando essa vitória que Deus está nos dando. Nós estaremos celebrando a volta de Jesus e esse tempo na presença dEle. Amém? Quero agradecer a você pela sua participação, por cada comentário, pela sua participação no chat. Essa troca, essa interação que a gente tem aqui, ela é muito significativa e ela faz toda a diferença. Eu queria terminar orando, agradecendo a Deus pelo sacrifício dele naquela cruz, pelo sacrifício de Deus ao entregar o seu Filho e por Jesus ter se derramado como oferta por nós para nos salvar. Pai, obrigado por cada família aqui representada. Obrigado pelo milagre que o Senhor fez na vida de cada pessoa, mas principalmente, Deus, muito obrigado pela sua oferta, porque o Senhor entregou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Muito obrigado porque Jesus, de maneira voluntária, se entregou e morreu por nós naquela cruz. Muito obrigado porque a partir da obra da Trindade, nós fomos escolhidos como filhos, adotados como filhos. Pai, obrigado pela salvação. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado porque é dom imerecido, é graça, Pai. Obrigado por ter nos alcançado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Porque a gente não está à mercê de tudo isso. Nós somos teu povo, nós somos teu filho, nós somos a sua família. Obrigado porque nós temos um Deus como o Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Páscoa, que é a vitória da vida. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Querido, a minha oração é que Deus te abençoe, que Ele te proteja e que Ele te guarde. Eu oro para que Deus aumente a sua imunidade, te torne resistente a esse vírus. Eu oro para que Deus potencialize a vacina, que Ele multiplique a fabricação dela. Eu oro para que Deus acelere a restauração das pessoas nos hospitais. Eu oro para que tudo isso passe logo e a gente celebre mais um livramento e mais uma vitória que o Senhor Deus nos deu. Eu oro para que Jesus volte. Maranata, vem, Jesus. Venha sobre nós o teu reino e seja feita a sua vontade na terra como ela é feita no céu. Um grande abraço, que Deus abençoe muito a sua vida e até semana que vem.